Hoje o assunto é sexo. Nós vamos falar sobre sexualidade baseado na palavra do Senhor. Se você quer saber mais, fica com a gente até o final. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ABC Teológico. Meu nome é Daniel Veloso, sou seu anfitrião e estou aqui, como sempre, acompanhado dos meus amigos, discípulos, futuros pastores e pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. E não vou começar de outra forma a não ser apresentando cada um de vocês. Vamos lá? Fala galera, prazer estar aqui com vocês, o Luciano Rachid aqui. E a frase de efeito de hoje é: Deus criou o sexo seguro e chamou de casamento. Ixi. Meu cunhado, pastor Ricardo Carvalho. Fala galera, bom estar com vocês mais uma vez e hoje vai ser quente, viu? Fica com a gente. Não, tô falando um ânimo tão grande. Hoje vai ser quente. Hoje vai ser com a quente. gente. Fica com É a aquela voz de locutor. Aleluia. Tenho aqui do meu lado. Fala galera, aqui é Renner, o discípulo amado, e eu quero te dizer uma coisa: você não é celibatário, você é virgem. Olha esse cara, velho. Rapaz, Ou deveria ser. Nós estamos começando aqui atrasados, de tanto que a gente já riu disso. Vou explicar depois. Vamos lá. Por último, mas não menos importante. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e hoje a gente vai falar sobre sexo criado por Deus. E não deixe o diabo roubar isso. O sexo foi criado por Deus, isso é um fato, Uau. é uma premissa muito importante. Hoje eu quero dizer que nós vamos começar falando sobre isso e tem um tabu muito grande em cima desse tema, né? As pessoas têm medo, vergonha, preconceito até mesmo de falar sobre isso. E eu acho que se nós estamos abordando a Bíblia, isso está dentro da Bíblia, a gente não pode fugir disso. É necessário e tem muitos jovens, muitos adolescentes, muitos homens casados, mulheres casadas, que estão sofrendo com isso, coisa que não deveria acontecer. Deus nos criou para ter prazer nesse assunto e não medo ou prisão. E a primeira pergunta... E muitas das distorções que tem hoje em dia em relação a esse tema é justamente por conta disso, né? A igreja se eximiu de discutir o assunto por conta dos tabus, essa coisa toda. Sim. E o diabo se aproveitou disso e gerou milhares de distorções. Qualquer coisa que a gente não abraça, o diabo abraça. Essa é a realidade. Muitas vezes a igreja não fala disso, em casa as pessoas não têm acesso a isso, os Isso. jovens não falam sobre isso. Aí a escola vai falar, a A faculdade vai escola, a falar. faculdade, Os amigos, a pessoa o leva coleguinha, isso para o o casamento. WhatsApp. O que a gente Algo não que a gente- doutrina, o mundo vai doutrinar. Algo que o senhor já falou, pastor, é que hoje a gente vai... Aquilo que a gente vai falar hoje serve tanto para o jovem, como para o adolescente, como Sim. para a pessoa casada, aquele que está há muitos anos casado, porque aquilo que a gente Viúvos, vai abordar, viúvas. aquilo que a gente vai abordar hoje, ele trata sobre a vida do ser humano, do homem, da mulher, em todas as fases da vida dela. E eu acho incrível porque a gente associa já qualquer tipo de pensamento sexual, qualquer tipo de assunto relacionado à sexualidade como uma perversão. Nossa, isso é demoníaco. Como Nossa, algo nós vamos impuro, né? demonizar isso aqui. A pessoa ela não tem condição de conversar disso de forma aberta, de forma como fala sobre dinheiro, política, Alimentação, qualquer outra coisa. saúde. Não, isso aqui não. Poxa, isso aqui é um negócio que a gente deixa dentro da caixinha, esconde. Intocável, Isso- não pode falar. E Satanás tem se aproveitado desse argumento para fazer com que as pessoas vivam vidas presas em pecados ocultos. Então, hoje, eu quero dizer para você, primeiro, o que é perversão, gente? Vamos começar definindo essa palavra. O que é perversão? Uma das definições do dicionário, ele diz que é uma mudança do estado natural. O estado natural é aquilo que Deus criou para ser, a forma que Deus criou para ser. E tudo que sai desse estado natural, né, ele vira uma perversão, sai da vontade de Deus, sai do propósito de Deus. Perversão, então, não é necessariamente relacionado à sexualidade. Exato. Exatamente. Perversão está exatamente. relacionada a qualquer coisa que se desvia da sua finalidade original. Exatamente. E aí a gente tem muito isso voltado para a sexualidade porque muito se fala sobre esse assunto, né? perversão Mas, por exemplo, quem sexual, criou né? o desejo? Deus. Deus. Quem criou o homem e a mulher? Deus. E quando o criou, Deus ainda virou e falou assim: vi que era muito bom. Bom, isso Então, mesmo. assim, tem um propósito, um plano de Deus para isso e tem um modo natural que Deus criou para ser. Quando foge desse modo, aí sim vira perversão. E aí eu quero dar aqui uma definição que eu ouvi, eu amei essa definição, porque eu acho que ela deixa bem claro, é que a perversão é qualquer desejo incontrolável. Qualquer desejo desgovernado se torna uma perversão. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 4, verso 7, quando Caim mata Abel, e ele vai ouvir de Deus o quê? Olha, Abel, o teu desejo será contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. Então, a perversão é a incapacidade de controlar ou dominar esses desejos. Uau. E você, e só para
você tem um entendimento de que não é ligado à perversão. Caim ficou com tanta raiva de Abel, não controlou o desejo, a ira, não controlou ali aquele sentimento, foi lá e deixou-se levar por aquilo, acabando trazendo O que Deus falou é que o seu desejo será contra você. Justamente. Então eu Dominar. preciso resistir o meu desejo. Bom, a Justamente. gente não é, a gente até vai falar um pouco disso mais na frente, mas a gente não é irracional, né, Sim, pastor? Então a gente sim, não está sim. entregue nos nossos desejos. Exatamente. E é o que a gente falou no primeiro episódio, né, Rafa? A gente estava até comentando sobre isso ontem. Nós somos seres que o pecado tocou todas as áreas. É por isso que nós somos chamados de depravação total. total, é. Não é pela intensidade, mas é pela extensão. Tocou tudo. E por isso precisa ser redimido. Então tem que ser controlado, dominado. É interessante que dentro disso, quando o homem peca lá em Gênesis 3, a Bíblia diz que o homem ia trabalhar e do seu suor ele ia tomar o sustento e a terra não produziria apenas o fruto, mas produziria espinhos e abrolhos. E isso não é somente no trabalho, mas em todas as áreas. Em todas as nossas áreas, depois do pecado, depois que a depravação total acontece pelo pecado, todas as áreas vão produzir espinhos e abrolhos, dificuldades. E eu acho interessante, pastor Ricardinho, porque hoje a gente tem uns certos preconceitos. A sociedade que a gente está vivendo hoje está ficando bem complicada, né? Sim, bem difícil. Porque o pastor Rachid falou, perversão não é só sexual. Perversão se aplica a qualquer área. Tudo que está sendo pervertido, fugindo do natural, aquilo está pervertido. E para certas coisas as pessoas entendem bem. Ó, a sua relação com o dinheiro está pervertida, não deveria assim. A sua relação com seu pai e sua mãe está pervertida, não deveria ser assim. Em todas as áreas as pessoas entendem. Mas hoje a gente está vivendo uma sociedade, quando você fala que determinadas práticas são uma perversão sexual, aí você é tido como um Preconceituoso, justamente. fundamentalista. Fundamentalista, Sendo que, na exatamente. verdade, essa visão é um preconceito com a palavra perversão, Sim, né? É verdade. Sim. É uma perversão. Elas estão tentando inverter o sentido das coisas para determinadas coisas. Para outras, não, né? E eu quero pontuar aqui o seguinte. Você talvez que esteja nos ouvindo ou nos assistindo agora, está pensando, caramba, eu não sabia, mas existe algo dentro de mim que está sendo incontrolável. Então eu quero te dizer, cara, o desejo ele está aí presente. Você que está me ouvindo, jovem, adolescente, adulto, velho, quem for, independente da idade, se existe algo fora de controle hoje, essa perversão tem que entrar de novo debaixo da ordem, debaixo do controle. Essa perversão tem que ir embora. E Por exemplo, o que a Bíblia diz, exatamente o que o Rafael falou um pouco atrás, é que cumpre a nós Dominá-lo. E isso não é o que o mundo diz, né? Quando a gente olha para a história recente do mundo, a gente olha para os anos 60, o movimento hippie e tudo mais nos Estados Unidos, que bombou e tal, teve a chamada revolução sexual. E nessa revolução sexual, o que se pregava? Você é o desejo que você tem. Sim. Você não pode Reprimi-lo. reprimir esse Isso. desejo. Tudo que vier à sua mente, tudo que tiver vontade de fazer, vai lá e faça. Meu E a Deus. Bíblia fala totalmente o contrário a isso. Cumpre a nós dominados. Então, a gente não é, como eles dizem, o que a gente sente. Mas eu diria que a gente é aquilo que a gente domina. Porque é um ensinamento Isso. extremamente A gente é perigoso aquilo que esse, a né? gente Mas essa dá pra ir Que pro você não Twitter, tem que hein? dominar, A né? gente não é aquilo, a Verdade. gente é aquilo que a gente domina, hein? Nós não somos aquilo que sentimos, somos aquilo que resistimos, né? Caramba. Sim. Então, assim, e isso vai acontecer mediante o quê, gente? A gente já falou isso aqui também no episódio do Nascendo para o Reino, Nascendo de Novo. Você só vai ser capaz de resistir mediante a ação do Espírito Santo. É verdade. Na força Amém. do seu braço. Não vai. Não vamos conseguir. Aquele cara que é viciado em pornografia, ou aquele cara que é viciado em sexo, aquele cara que é viciado em qualquer outra Viciado, coisa. todo vício Todo é uma vício, perversão. Todo né? vício é uma perversão, justamente. Ele não é aquele cara, eu paro quando eu quiser. Quantas pessoas estão hoje na mentira do diabo, na mentira de Satanás, pensando que estão no domínio, estão no controle dessa perversão. Estão e, na dominados verdade, pensando que estão dominando. É aquela história do cara que é Você tá fumante há demais, 20 anos. O cara é fumante há 20 anos e diz, não, eu fumo há paro 20 anos, quando mas eu quiser. paro quando eu quiser. Então pare. Não, pô. Então para, pô. E aqui trazendo para o nosso tema, né? Hoje o que a gente mais atende, gente, são pessoas com problema nos vícios pornográficos. Em vícios, assim, de ordem Sexuais. sexual. Então, hoje, moral e sexual. Então, assim, eu quero que você entenda isso. Você tem que controlar para não ser controlado. E o problema do vício é que ele não se resume ao vício somente, né? Ele chega a ser também um problema de identidade. Isso. Né? Porque quando você tem um vício, por quê? É como um escapismo, né? Você quer fugir de uma realidade, dos problemas, das dificuldades que você passa no dia a dia. Então, você não quer encarar a sua realidade. Isso gera uma falha de maturidade, isso gera um problema de identidade e um afastamento de Deus, né? Então, a gente tem que procurar cada vez mais. Gente, olha só. Nós vamos aqui falar durante muito tempo em muitas coisas, mas existem dados, nós vamos apresentar dados
que vão provar, não só estou falando de Bíblia, não, estou falando de dados científicos, de pesquisas feitas, científicas. que vão comprovar os malefícios dos vícios sexuais, da pornografia, da masturbação, que hoje já é uma ordem absurda, uma gama gigantesca de problemas. Hoje, Sexo precoce. né? fora do casamento. Não vamos falar sobre isso tudo hoje. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, pastor, que conversa difícil de ouvir e como é que eu vou resistir isso aí? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, não vai nos sobrevir tentação que não seja humana. Amém. E Amém. que nós não possamos suportar. A Bíblia nos garante isso. Isso é o que a palavra de Deus nos garante. Juntamente com a tentação, Deus proveria o escape, o livramento. Graças a Deus. Então, Glória irmão, a Deus. Amém. presta atenção. Toda vez que você sentir tentado, olhe para o lado, olhe para cima, melhor dizendo, que Deus vai prover para você o livramento. Amém. Amém. Não é isso? Amém. E tem até o texto de Judas, né, Rafa, que você comentou ontem. Tem. Quando o senhor falou de resistência, o senhor já falou também, a gente já comentou que eu não consigo resistir isso na força do meu braço. E a gente vê vários exemplos, como em Daniel, como em Judas, que nem mesmo os anjos, Sim. eles tentam resistir ou resistem ao diabo por si só. O texto de Daniel, que é muito conhecido, mas também o texto de Judas, Judas 1,9, fala que nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, contra o diabo, mas disse, o Senhor o repreenda. Então, não é na nossa força, porque nem os anjos fazem isso. Sim. Nós clamamos a Deus e pedimos que o Senhor o repreenda, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, e através dEle nós vamos vencer e nós vamos resistir o diabo. E a saída que Deus dá para nós é justamente essa. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. A ordem é essa. Mas existe o a submeter ordem antes, primeira é a submissão. Primeiro, A eu não gente- vou pra luta de peito aberto, né? Porque é uma luta que eu vou perder. Não, é. E é uma questão assim, você tem que entender, cara, que a guerra ela não se faz igual nos filmes hollywoodianos. Você não vai lá e uau, ninja tal. Não, cara. Sabe qual é a guerra? É dobrar o seu joelho e falar assim, Senhor, eu estou debaixo da tua ordem. Eu vou me encher do Espírito Santo agora, para que aquele que é cheio do Espírito Santo não satisfaça a concupiscência da carne. Vou me submeter às tuas ordens, vou me sacrificar aqui como oferta e vou me apresentar ao Senhor como sacrifício vivo. Aí eu vou fazer aquilo que o Senhor quer fazer, resistirei ao diabo, ou seja, não sucumbirei às vontades, não sucumbirei às propostas, não entrarei nos desejos, e aí sim, ele, depois disso, será resistido e ele fugirá de nós. Tem uma passagem que a gente já citou aqui diversas vezes, né? Que a Bíblia fala que nós estávamos mortos, né? Em nossos Sim. delitos e pecados, né? Sim, justamente. Essa passagem é muito clara acerca disso, que assim, cara, sem Deus, sem a redenção, sem o novo nascimento, sem a obra vicária de Cristo, acabou, você está morto no seu delito e pecado. É Você não isso vai mesmo. vencer esse vício. Está você- entregue aos seus prazeres. aos seus prazeres. E aí a gente começa Você é um homem carnal. A gente começa a compreender, então, por que que o mundo trata, como o pastor Ricardinho falou, começa a tratar a sexualidade, e essa revolução não é uma única revolução sexual que aconteceu na história da humanidade. Ao longo da história da humanidade, a gente vê esse ciclo da humanidade se depravando, Desde os tempos principalmente bíblicos, né? Desde sexual, lá de assim, trás, né? de uma forma gigantesca, e aí o homem enxerga que ele tem que retornar, e nós, como peregrinos nessa terra, a gente precisa compreender isso, que esse mundo está debaixo de uma outra ordem. Não é isso E que é aconteceu difícil com Noé, cara? Não foi Nimrod? O cara teve tanta perversão, foi tanta depravação, foi tanta coisa ruim que Deus falou assim, não tem como. Vamos ter que começar de novo. E é difícil a gente esperar atitudes redimidas de um mundo Um povo não redimido. corrompido, né? A gente precisa entender isso. As pessoas querem dar... O senhor falou sobre dados científicos e tudo, e ninguém aqui nega a ciência, muito pelo contrário, a gente nos apoia também nesses dados científicos, mas junto com isso, a gente precisa compreender que o mundo está caído, que esse mundo vive numa outra ordem, e por isso vai ser considerado normal prática ou práticas que a Bíblia condena. Sim. Coisas que nós não vivemos, né, que nós não estamos nela. E Cico, por exemplo, o pastor falou que a gente só vai só com o auxílio do Espírito Santo para a gente vencer essas coisas, né? A Bíblia nos diz que o mundo não pôde receber, né? O mundo não recebeu o Espírito, que é o que o Rafael está falando. É de se esperar que o mundo pense diferente da igreja. Sim. Eles não estão fazendo sim. nada além do que Porque eles não foram isso, programados para porque fazer. eles não verdade. receberam o Espírito Santo de Deus. Entregues E aos sem- próprios desejos. A gente não falou de resistir? A gente não falou que a gente precisa resistir ao nosso desejo, que a gente cumpre dominar? Mas a própria Bíblia fala que este mundo está entregue aos seus próprios desejos. As pessoas foram entregues aos seus O próprios desejo se desejos. tornou um Deus hoje. do A mundo, né? verdade é que a pessoa falou assim, se você sentiu o desejo, vai lá e faça. Rapaz. Não é?
isso aqui é o que vai te fazer Assinado feliz. Satanás, né? Só que isso aqui é a maior mentira. Então eu quero te dizer hoje, nós vamos dar algumas saídas práticas Eita, de glória. como não ser refém da sua sexualidade. Porque Deus não criou ela para te fazer um prisioneiro dela. Deus te criou ela para que você possa devolver ela para Ele, não sendo celibatário, Ah, tá. mas devolver para ela a direção, a ordem, o controle Isso, dessa controle. área para Ele, A ordem, para uma que boa Ele expressão. possa fazer o quê? Trazer alegria Amém. mediante essa área na sua vida. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para que a gente possa partir desse ponto e sair desse problema, mudar de vida, é o quê, gente? Então, galera, se você chegou até aqui com algum problema desse de vícios sexuais, a Bíblia traz algumas soluções práticas para a gente conseguir resolver esse Isso tipo aí. de problema, né? No primeiro ponto que a gente queria falar, por exemplo, a Bíblia nos ensina que os olhos são a lâmpada do corpo, né? Lá em Mateus 6, 22 e 23, ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grandes trevas serão. Então, o primeiro passo é a gente tomar cuidado com aquilo que os nossos sentidos acessam, né? Aqui, o conteúdo que nós estamos consumindo, o tipo de música que nós estamos ouvindo. Até porque nós vivemos hoje numa sociedade extremamente sensualizada. Muito. Então, as músicas são muito sensualizadas, as propagandas são sensualizadas, os filmes. Então, quando a gente tem muito acesso a esse tipo de coisa, é difícil a gente conseguir vencer algo que a gente está vendo constantemente. Então, a gente tem que começar a filtrar aquilo que nós consumimos. É o Tem que tomar cuidado com o que a gente coloca para dentro, porque depois, quando sair para fora, você não pode se ajustar com conteúdo. Você só coloca coisa ruim para dentro. Quando sai ruim, você está Vai sair achando que vai sair conteúdo o quê? ruim, não tem E a jeito, né? psicologia, inclusive, diz, né? Aquilo que eu vejo é o que eu sinto, é o que eu penso e é o que dirige as minhas ações. Sim. Então, justamente eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque o que eu vejo, o que eu consumo, vai direcionar as minhas atitudes. Tem uma passagem na Bíblia que diz que se o teu olho te impede de entrar no reino do céu, você arrancar de fora. Muitas vezes as pessoas entendem essa passagem no sentido literal. Mas o que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte, está falando, rapaz, é melhor você arrancar fora no seguinte sentido. Cuidado. Tira. Tira isso que está te coisa atrapalhando. impedindo você. Isso é vigiar, né? Isso, vigiar. E aqui tem um texto que eu amo muito em Jó, capítulo 31, verso 1, que Jó diz assim: fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para nenhuma virgem. Em outras traduções vai dizer, não colocá-los sobre nenhuma outra donzela. E aqui, até o verso 4, né, ele vai dizendo várias coisas interessantes, colocando ali umas consequências para que, se ele fizesse isso, o que poderia acontecer com ele? A que porção eu teria com Deus Com se Deus. eu fizesse isso? E essa é a realidade. Muitas pessoas pensam que a santidade é uma obra do acaso. Ai, não, eu vou vivendo e uma hora eu vou chegar lá. Não, eu vou vivendo aqui como um crente e uma hora eu vou ser santo. Não é assim não, filho. É intencional, aliança feita com Intencional, é a intencionalidade. grande palavra. Eu escolho isso aqui. Cara, passou uma mulher, passou um homem, passou um comercial, tá assistindo um filme, tá ouvindo alguma coisa, viu que ali vai de encontro, ou seja, vai, conflitar com os princípios bíblicos cristãos, você vai fazer o quê? Uma escolha. Eu escolho fazer uma aliança com os meus olhos. Eu não vou assistir isso. Isso aí é mais uma aliança que a gente faz, no sentido assim, mais uma, digamos, uma trava de segurança contra o pecado, sim. né? Você olhar para a coisa, não, tem uma aliança A com gente os tem meus que olhos. reduzir as possibilidades. É né? verdade. isso. Se você não reduzir as possibilidades, não tomar uma atitude prática de reduzir as Rapaz, possibilidades, você não vai vencer o problema, né? Paulo diz que a carne não morre. Ela fica fraca, mas ela não é morta. Então, até você ser glorificado, você vai estar com desejos aí tentando contra você o tempo todo. Se você já é um homem normal, natural, que tem os hormônios, que vai ter vontade, e aqui eu estou falando homem ser humano, tá? Não estou falando do gênero, não. Homem e mulher. Homem e mulher. Se você é uma pessoa que tem desejos, que sabe disso, você vai ficar brincando com fogo, irmão? Você vai ficar brincando com perigo? Cara, faça uma aliança hoje com seus olhos. Lembre-se hoje do seu Criador, daquele que te fez, daquele que te santificou mediante a ação de Jesus Cristo e te deu todas as condições de hoje viver uma vida em santidade. Hoje, Verdade. pastor, novamente a gente fala sobre a diferença daquele que anda de acordo com as normas deste mundo Sim. e aquele que é nascido Sim. de novo. 1 João fala que eu não posso amar o mundo, porque se eu amo o mundo, o amor do Pai não está em mim. Ou eu amo o mundo, ou eu amo o Pai. E logo em seguida, João fala sobre a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e ostentação dos bens. A cobiça dos olhos e a cobiça da carne, e também, né, junto, a ostentação dos bens, que é parte disso que o pastor Rashid, que a gente já comentou aqui, ele completa, João completa. Isso não vem de Deus, não vem do Pai.
Isso vem do mundo. Então, querido, se você diz que você ama a Deus, necessariamente, todos os dias você precisa buscar em Deus abrir mão da cobiça da carne, da cobiça dos olhos. E aqui eu quero fazer só um adendo rápido antes do pastor Ricardinho falar. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui. Olha que coisa interessante. Eu já tenho acesso aos próximos pontos, né? Eu já sei o que vai acontecer no futuro. Nós estamos falando aqui da alma, cara. É todos os sentidos. É aquilo que adentra e faz aqui chegar à sua memória. É o seu centro de crença. E o próximo aqui nós vamos falar sobre o corpo. E depois nós vamos falar sobre o pensamento, que também é o espírito. Então nós estamos apontando as 3 coisas. Olha, façam aliança com os seus olhos, ou seja, façam aliança na sua alma, dizendo que a sua alma agora obedece às regras e os princípios que vêm do alto, e não aos desejos carnais que vêm da vontade mundana. E hoje o conteúdo pornográfico ele é muito acessível. Demais. É muito fácil. Demais, é muito demais. fácil. Quem tem um celular... As crianças hoje estão sendo expostas a isso. Não, se fosse comparar com, por exemplo, quando eu era menino, que se só tinha uma revista... Tem tempo. Tem tempo. Porque já isso. tem um Você certo tinha uma tempo, né? revista... Já tinha você revista? A imprensa já tinha sido tinha criada. Então você tinha... A revista era uma dificuldade, você tinha que ir na banca, Não aquele conta não, pô, constrangimento, não aquela tinha coisa isso, toda, né? Então... Assim, Isso. hoje é muito acessível. E, assim, você entra na sua timeline ali no Instagram, gente, você não precisa ir atrás do conteúdo. Ele vem atrás de você. Você não precisa... Véi, É impressionante o que você tá falou. no outdoor, cara. Você vai Isso sair... que você no falou outdoor, agora. Você não precisa ir atrás. Não precisa Isso não. vai pra, isso corre atrás. Rapaz, tem um caminho aqui em Brasília, na estrutural ali, que tem uns anúncios de lugares dedicados a coisas impróprias. Conjunção correto? carnal. É, conjunção carnal, justamente. E nesses lugares, cara, eu fico constrangido quando eu tô lá na Natália, todas as vezes. Porque eu fico pensando, cara, que coisa ridícula, absurdo, que é um estão absurdo. me expondo, que estão fazendo, e eu tenho que passar do lado com a minha esposa. Então, assim, o que era um absurdo hoje já é normal. E a gente não tá demais. colocando isso não por é só questão de normal, não, é moralismo, incentivado não. mesmo. É verdade. E a gente não tá falando isso não é por questão de moralismo, é porque a gente sabe que se a gente for por esse caminho, a gente vai ser detonado. Pela estrutural? As Não, pessoas assistem Big Brother Brasil. Tá o cara lá quase pelado, a mulher quase pelada, vão pra debaixo do edredom, aí o crente cola na televisão. Ixi, entrou no edredom. Agora, é agora. Vai. Vamos ver. Irmão! acha que isso não vai mexer é com uma você, né? perversão, Claro meu que vai querido. Acorda pra vida. Você tá assistindo TikTok, Instagram, Facebook, você tá passeando por essas mídias sociais e vendo tudo que não presta, tudo de Séries. lixo. Séries. Coisas que vão estar entrando dentro aqui, ó, e deturpando os seus sentidos. Aí você vai pro relacionamento com a sua esposa, tô frustrado. Estou chateado. Ai, não tem nada Não é disso. aquilo que me venderam. Claro! Eu não vou nem chamar você de animal, porque isso seria muita falta de educação minha, mas eu quero te dizer, para com isso, cara. Para Ou com menina, isso. né? Menina também, em nome de Jesus. Para de ficar criando, deixando o diabo criar fortalezas dentro da sua cabeça que vão impedir o bom prosseguimento daquilo que Deus tem para você. Então, olha só, faça aliança com os seus olhos. Isso é intencional. Tem indicação de um livro? Tenho sim. Falando sobre essa aliança com os olhos, tem um livro que chama Aliança com os Olhos. Uau, bem criativo. Do Bob Sorge, é muito interessante que ele fala a respeito da revelação que ele teve um dia lendo esse texto, né? Bob Sorge é um maiores pregador escritores de norte-americano, oração, de escritor e tal, tem aquele livro Segredo sobre Secreto. isso. E ele é um cara muito de Deus. Uma pausa. Para que as pessoas possam comprar os livros, Sim. Rapaz, Faz essa um aí foi plug. boa, hein? Um lançamento em primeira mão. temos aqui uma grande novidade. Você, garotinho, garotinha, é isso mesmo, você O ABC aí, só subindo, só subindo. você pode fazer todas as aquisições que você deseja no site da Amazon Brasil através do nosso link. É isso mesmo. Nós temos um link que vai estar na bio do nosso Instagram, que vai estar também na descrição desse vídeo. E você vai poder adquirir todos esses livros na Amazon e você vai estar nos ajudando a dar bom prosseguimento a esse podcast, a estar Amém. adquirindo mais equipamentos, a estar podendo fazer mais anúncios para chegar a mais pessoas. Então, Vale pra qualquer coisa que a pessoa quiser isso aí. comprar Não na precisa ser só Amazon. livro, Não precisa ser justamente. só livro. Quer comprar Ajuda sabonete, nós, chinelo, ajuda nós. roupa. Você precisa entrar pelo aspirador nosso de link, pó, se você quiser Você comprar precisa lá. entrar pelo nosso link e a partir dele você faz as suas Navega aquisições. normalmente. A Navega única coisa que você não pode fazer Você é pode fechar o a navegador. janela e ir para outra, mas tem que permanecer no nosso link que você vai já... Deixa eu terminar então, só rapidinho, só pra gente passar pro próximo Depois do ponto. momento jabá, né? Depois do momento de jabá, quero indicar mesmo esse livro, leia. Esse pastor Bob Sorge, no meio do seu ministério, no meio do casamento, ele ainda tinha problema com
masturbação, com pornografia, e ele foi lutando com isso a vida inteira dele, mas a partir da leitura e de um encontro que ele teve com Deus, em Jó capítulo 31, ele fez uma aliança com Deus, ele fez uma aliança com os olhos dele e conseguiu ser liberto, né? A gente não tem noção do tanto que isso impede o fluido agir, o fluir da unção de Deus nas nossas vidas. Tem muita gente com ministério, tem muita gente com boas chances aí de ser alguém exponente, um exponente para o ministério, um exponente para a ação de Deus na terra, mas que está impedido porque simplesmente se deixou dominar por esse desejo. Quantas vezes nós vemos, irmãos, infelizmente, pastores caindo, homens de Deus, homens que conheceram o Senhor, mas que são suscetíveis ao pecado. Nós vemos hoje escândalos terríveis. Cara, não seja você o fruto do escândalo. Eu falo isso com temor e tremor no meu coração, porque uma oração que eu aprendi com meu pai é justamente essa: Senhor, livra-me da mulher adúltera, livra-me do homem sanguinário. É um verso que está na Bíblia e nós precisamos fazer uso dele constantemente. Então, assim, eu quero que você entenda bem. Você precisa intencionalmente fazer uma aliança com Deus e com os seus olhos, de que você não vai sabotar você mesmo, se colocando em situações de perigo. Se você viu algo que aparentemente pode ser perigoso, fuja, porque a Bíblia manda você fugir daquilo que parece mal. Não é fugir do mal. Não é fugir do que parece. Fuja daquilo que parece mal. Tem uma amizade, irmão, que não está compatível. Tem uma conversa no teu trabalho que não está compatível. Existe um site que você está entrando e não está compatível. Existe alguma coisa... Rapaz, foge, cancela essa assinatura, Uma rede social que está te atrapalhando, sai da rede social por um tempo. Eu vou contar para você, eu saí do TikTok, eu parei de assistir o TikTok, por quê? Não porque eu assistia, porque quando eu estava vendo as minhas coisas, aparecia, eu falei, cara, eu vou ficar tendo que parar de ver isso aqui o tempo todo, vou ter que ficar cortando E você o tempo todo. ficar recebendo isso toda Primeiro hora, dia toda hora, que eu toda instalei hora. o TikTok, eu passei e rolei O feed o feed, eu falei, rapaz, eu vou ter que pular muita coisa aqui, É, não vai dar. não. Eu desinstalei. Eu falei, cara, eu não fico procurando isso. Vai ficar me encontrando para eu ficar saindo? Meus filhos usam meu celular constantemente, minha esposa constantemente. Vou ficar pegando um negócio que pode expor minha família a isso? Vou nada. Gente, nós temos que encurtar o caminho. Tomar atitudes práticas. Amém? Então a gente vai aqui para o nosso segundo ponto prático, que é o quê? Pastor, só antes da gente ir pro segundo, que me veio um negócio na mente aqui agora, esse negócio da atitude prática, porque no início da conversa a gente falou que a gente precisa da atuação do Espírito Santo, a gente precisa. Sim. Mas isso não quer dizer que não tem que ter atitude prática da pessoa também, essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas o que veio na minha mente é Jesus e a mulher adúltera, né? Ela estava para ser apedrejada, Jesus vai e opera a salvação na vida dela, diz, quem não tem pecado atira a primeira pedra, todo mundo se lembra disso. Mas as pessoas muitas vezes se esquecem do que Jesus falou na hora de se despedir dela. Jesus vai e não peques mais. É isso Jesus mesmo. deu uma ordem de, olha, você também vai ter que ter uma atitude prática. A partir de agora, você vai ter que mudar de vida. Isso, você tem que mudar de vida. Você foi salva, não foi para continuar, foi Isso. para poder mudar. E a mesma coisa que Jesus está nos dizendo, ó, eu vou deixar meu espírito, foi o que ele disse, vou deixar, vocês não vão ficar órfãos, mas vocês também têm que ter atitudes práticas. Sim. Se o TikTok está te atrapalhando, sai, se o Instagram, o que quer que Quando seja. eu vou até Jesus, eu quero mudar de vida. Eu estou lá, não é o oposto. E muitas vezes é incrível isso, né? Que as pessoas que são aqui cristãs, que dizem que receberam a Cristo, querem seguir padrões do mundo, do que o mundo fala sobre Cristo. Que já é uma distorção completa, né? Então, muitas pessoas querem que Deus se encaixe na vida delas. E isso aí é que é onde vai dar errado. Quando é exatamente o contrário. A mulher adúltera, ela não foi até Jesus para que Jesus validasse o comportamento dela. Era o Isso. oposto. Sim. Ela foi lá para mudar de vida e Jesus disse, eu te perdoo, te recebo como você está, mas você não vai permanecer como você está. Isso. Você vai deixar e abandonar o seu pecado. Isso aí que E você aí falou vai entrar já no nosso segundo ponto, que é o quê? Apresente o seu corpo como sacrifício vivo. Você precisa, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 e 19, entregar todo o seu corpo, aos membros mesmo, efetivamente, o controle do seu corpo ao Senhor, a Deus. Então, entregue o seu corpo como sacrifício, ou não? Sim, não, isso aí de entregar o nosso corpo para sacrifício, ainda mantendo um pouquinho na mulher adúltera, porque Jesus disse o seguinte, olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí a Bíblia relata que vai saindo do mais velho para o mais novo, né? Aí Jesus vira e fala assim, onde estão seus acusadores? Eu também não te acuso. Quando Jesus diz, eu também não te acuso, veja que ele não se colocou junto com os demais. Jesus está dizendo o seguinte, eu poderia jogar a pedra. Sim, A pedra de podia todo estar na mundo minha que mão, está sim. aqui, quem poderia jogar a pedra sou eu. Mas eu não vou jogar. Eu vou te perdoar, vou operar uma salvação. Foi o que ele fez na gente. Só que é o seguinte, vai, não peques mais.
vai, não peques mais. Agora você vai ter que ter uma aliança de um corpo como sacrifício para mim. Não sou eu que vou me enquadrar nas suas regras. É Não sou eu isso que vou me mesmo. tornar um adulto. Eu me entrego por inteiro. E isso, você agora vai se enquadrar no meu perfil, né? Sabe o que eu penso? A gente aqui ainda nem falou do nosso corpo ser templo do Espírito Santo. Que é né? o texto que o senhor Que é o citou texto, de 1 que é o Coríntios. texto que eu citei. E fazendo só uma edição rápida aqui, olha, o texto que eu disse que é necessário entregar o nosso corpo como sacrifício vivo está em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que também fala da transformação e a renovação da nossa mente. Então eu quero que você entenda, querido, o corpo, agora falando do verso correto, é templo do Espírito Santo. Mora um Espírito que é santo dentro de você, que é capaz de produzir essa santidade dentro de você. Então é necessário que você entregue o comando do seu corpo. Isso. Aqui, ó, você não faz o que você quer com o seu corpo. Deixa eu te dizer uma coisa, e isso é uma coisa que eu falo para todas as pessoas que eu atendo no gabinete. Todas as vezes que você se deparar olhando no espelho, eu quero dizer uma coisa. Você está olhando ali para a feitura, para a criação do Criador. Ou seja, para aquilo que foi feito pelo nosso Senhor, por Deus. A imagem e A semelhança imagem e do semelhança próprio de Deus. Então eu quero te dizer, irmão, quando você pensar em fazer algo que vai profanar esse templo, lembre-se, tem um Deus vivo morando dentro de você. O Espírito Santo reside dentro de você. Ele está dentro do seu corpo. Amém. Então não faça com o seu corpo coisas que você não gostaria de fazer na frente do Espírito Santo. E aí esse é o texto de 1 Coríntios 6,19, né? Do templo como Espírito Santo. É engraçado que o contexto que Paulo escreve é exatamente o contexto da sexualidade. Você volta a um versículo, que é o versículo 18, ele fala, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Aí ele vem falando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós não podemos pecar contra o nosso próprio corpo por isso. Essa obra, pastor Rashid, essa obra em relação ao corpo, de pecar contra o corpo, e essa obra do diabo, de colocar, de tentar de todas as formas humilhar o homem, também a gente comentava isso no off-topic, né, quando a gente estava montando a pauta. Gostou disso? Gostou. Uau. Gostou disso? Não, dá moral. É uma situação que a gente vê em testemunho, a gente vê naqueles pastores que trabalham nessa área, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar sobre isso, de práticas ali que a gente custa acreditar que aquilo aconteceu, demais, que o Deus homem me é livre. capaz daquilo. Mas o diabo, ele tem essa intenção de humilhar ao máximo a criação. Nós que somos o ápice da criação de Deus, ele vai tentar de todas as formas te humilhar das mais diversas formas possíveis, e dentro disso que a gente está falando na área da sexualidade, ele vai trazer toda essa deformação sexual de todas as formas possíveis. Ele tenta deturpar, né, Rafa? Ele tenta perverter aquilo que foi criado que a de gente forma falou no santa. início, Porque a criação o Satanás, o diabo, para que ele possa atingir o Pai, para que ele possa atingir a Deus, o caminho mais rápido é maltratando o homem. Ele não tem acesso mais a Deus, ele não pode dizer nada contra o próprio Deus. Ele não tem essa força, ele não tem esse poder. Então, o que ele quer fazer? Ele quer humilhar a criação de Deus, que é feita à imagem e semelhança, para que o próprio Deus se sinta atacado. Então, o homem tem que tomar cuidado para que ele não seja ali, por conta dessa briga, o alvo e também o instrumento que vai afetar e ofender o Senhor. Ele não pode entregar o corpo dele aos desejos, ele não pode cair nessas tentações, porque ele está caindo no jogo de Satanás para ir e afrontar a criação de Deus. Isso aí é a bestialização do homem, né? É Exatamente. transformar o homem num animal que ele está completamente entregue ali no seu desejo, porque ele não consegue dominá-lo, né? E colocá-lo ali dentro de um ambiente onde ele não consegue pensar, onde ele não sabe o que ele está fazendo, onde simplesmente existe aquele impulso e também... É ele ser entregue aos seus instintos, né? Exatamente, ser o cara é entregue irracional aos praticamente, instintos. Algo que é muito interessante, e novamente, se você... Mais uma indicação de um livro, né? Que é um livro do C.S. Lewis, que ele é extremamente difícil, mas é um ótimo livro, então você vai ter que ler com calma, com tempo, que chama A Abolição do Homem. Muitas coisas que ele fala, mas, resumidamente, ele fala que o homem... a partir do momento que ele tenta dominar a natureza de tal forma que ele a vence, na verdade, ele não consegue vencer. Por quê? Porque tudo que a gente vive de acordo com uma lei natural, Sim, a lei de moral. acordo com conceitos morais que nascem com o homem, que são intrínsecos ao homem, e a partir do momento que eu quero vencer isso, na verdade, eu estou me tornando um animal. Ou seja, a partir do momento que eu tiro a moral,
que eu tiro os costumes que o homem tem, que eu tiro aquela lei natural que está dentro do homem, o homem deixa de existir. Não existe mais homem. Existe um bicho que está entregue com os outros homens, com os outros animais. Se você deixa a ordem, você se torna simplesmente alguém sujeito aos seus próprios desejos, o que é um animal. Entendeu? Então, olha só, apresente o seu corpo como sacrifício vivo. E terceiro conselho para quem quer vencer esse problema, quem quer sair desse problema, é proclame a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4:8 vai construir barreiras na sua mente para que você possa ali ter capacidade de resistir e sobressair, na verdade, esse problema. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim: tudo que é bom, tudo que é lícito, se tem alguma forma, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o meu pensamento. Então você vai passar esse filtro em tudo que você faz. Você vai ali começar a proclamar essas coisas. Senhor, eu tenho a mesma mente de Cristo Jesus, o mesmo sentimento que tinha em Jesus, que é Filipenses capítulo 2, verso 5, estão habitando em mim agora. Senhor, eu aqui, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, diz que eu não vou me conformar com esse século, mas vou me transformar pela renovação da minha mente. Pai, a minha mente é uma mente renovada. Senhor, eu sou justiça de Deus. O Senhor me fez aqui hoje uma obra santificada pela ação do Senhor Jesus Cristo. Eu não sou mais escravo do pecado, eu agora sou vivificado pelo Espírito. Meu Deus, a Tua palavra diz que eu não sou agora escravo do pecado, eu posso andar no Espírito e não satisfazer as vontades da carne. Meu Pai, eu oro agora e eu proclamo a Tua palavra dizendo que eu sou filho da luz, eu não sou filho das trevas, eu não vivo mais debaixo da ordem de Satanás, nem da ordem do mundo. O meu padrão não é o padrão desse século. Você vai começar a proclamar, irmão, isso vai começar a renovar a tua mente. Vai Isso vivificando dentro de você, né? Isso vai dando, sabe o quê? Um restart, vai dando ali um refresh mesmo. E isso é tão interessante, pastor, porque quando Jesus foi reset. levado Essa é a ao palavra. deserto para ser tentado, Reset. foi exatamente isso que Jesus fez. Quando Satanás tentava ele, Jesus foi citando a palavra, foi Proclamou a palavra. proclamando a O palavra. Salmo 1 fala que quem é o Ele tava nos bem-aventurado ensinando ali, é né? aquele que medita na palavra de dia e de noite. Os coaches hoje em dia vão dizer o que para você? Aquilo que você fala, você pensa. Aquilo que você pensa, você faz. O que eles estão dizendo? O que a Bíblia disse há muito tempo. Proclame a palavra. Você vai colher o fruto que sai da sua boca. É verdade. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem dela utiliza comerá do seu fruto. Então, se você abrir a boca para falar coisas boas, coisas santas, coisas puras, falar daquilo que Deus quer falar, daquilo que Deus está falando, você vai colher esse resultado na sua vida também. Amém. Você não é um pornógrafo, você não é um adúltero, você não é um imoral, você não é Eu sou uma nova criatura. Você é uma nova Isso que criatura. você tem que... Você é uma pessoa filho salva, de Deus. sarada, curada. Amém. As suas Eu não emoções... vivo mais na prática do pecado. E isso, Você tem que falar as suas isso. emoções vão ser reeditadas, irmão. Você não é fruto ou consequência apenas do que aconteceu contigo, não. Você não é escravo dos acontecimentos, das circunstâncias. Você é um homem, uma mulher que hoje pode ter a sua vida reeditada pelo poder do Senhor na sua vida. Então, gente, proclamar a palavra é um passo importantíssimo para quem quer se ver livre disso. Você vai ter que botar pensamentos novos na sua cabeça. Ah, pastor, eu tive uma vida sexual anterior, eu já vi de tudo, já vi tanta coisa, meu Deus, como é que eu saio? Irmão, vai lavando a sua mente com palavra, vai jogando coisa que presta para dentro, vai jogando coisa que produz vida. O que é isso, pastor? A Bíblia. A Bíblia, Senhor, o Senhor, como o René disse, me fez nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se faz novo, eu não sou mais aquela pessoa. O pensamento veio, e isso não quer dizer que você caiu em tentação, quer dizer que você está sendo tentado a cair nela de novo. E isso é importante a gente dizer, Importante. porque você tem um pensamento, você olhou para uma pessoa, seja ela homem ou mulher, e se você é mulher, se você olhou para um homem, se você é homem, se olhou para uma mulher, se sentiu atraído. Nossa, estou em pecado. Veio a tentação, né? Estou em pecado. Jesus, ai, me perdoa. Não, irmão, cresce, amadurece. Seja homem, seja mulher, cresce para entender que isso é uma tentação. Você vai cair em tentação se você olhar e cobiçar. E der vazão àquela tentação. Uau! Ser não, tentado não é pecado, né? Ser O tentado não é pecado pecado. está em ceder Cair à em tentação. tentação. Justamente. Então, por exemplo, você é uma pessoa livre. Eu não quero também aqui botar um monte de regras e regulações e regulamentos, né? Regulations. Regulations? I'm sorry, I'm speaking more in English than in Ixi, Portuguese. e eu tô sentindo um sotaque. Você sentiu o sotaque? Senti. É. O sotaque Regulations. Sotaque texano. de Dallas. Regulations. That's all, folks. Mas a questão é justamente essa. Eu acho que os crentes têm tanto medo que acabam caindo num lugar oculto
No lugar onde Satanás reina, que é o escuro, que é o, tipo assim, ninguém fala disso. Todo mundo tem... Cara, para com isso, meu irmão. Ser tentado não é estar em pecado. Eu sou fraco porque eu sofro muita tentação. Não, você está vivo, só isso. Você está vivo. Você viu uma cena e deu vontade de continuar assistindo aquela cena. Eu sou um perverso. Eu sou um... Não, cara, você é um ser humano normal. É agora, você continuar assistindo aquela cena, não mudar aquela cena, aí está o erro. Novamente é a palavra de Jesus. Nem eu te condeno. Justamente, vai e não peques mais. Amém? Amém. O quarto ponto prático para que a gente possa viver essa liberdade para a qual Deus nos chamou, essa libertação dessa área, é entender que Deus é um Deus de alianças, é um Deus que tem um compromisso com o homem. Então, olha só, o pastor Ricardinho vai explicar para a gente agora. A primeira aliança, ou seja, a manifestação do compromisso de Israel para com Deus, a manifestação ali, fisicamente falando, a demonstração desse compromisso foi feita como? Foi feita no órgão sexual masculino. Uau! Com a circuncisão. Isso mostra o tanto que Deus, desde os primórdios, desde os princípios, ele tinha esse zelo, esse cuidado com a nossa sexualidade, para que a gente não pervertesse essa área da nossa vida. De outra forma também, quando a gente se casa e tem uma aliança, a gente vê essa cena se repetindo agora com o homem e a esposa, fazendo uma aliança de sangue da mesma maneira. Tanto que até a própria lei diz que só há aliança, né, só há efetivação do casamento se houver com a consumação do casamento. Então, assim, Deus é um Deus que se importa com essa área. E ele fez a aliança na sexualidade porque ele sabia o mal que isso poderia trazer para o homem. Então ele diz, olha, consagre isso aí primeiro para mim, como uma expressão de todo o seu corpo. Paulo vai dizer posteriormente que agora não é mais a circuncisão no corpo, agora é no coração que você faz isso. Por quê? Porque agora o seu corpo inteiro é ali o comprometimento físico que você tem de aliança com Deus. Então, da mesma forma que o homem e a mulher se unem mediante aliança de sangue, ou seja, ali na primeira relação, eles vão fazer uma aliança, eles vão ser considerados uma só carne. A partir de agora, Deus olha para eles como um. Certo? É isso aí. E isso aí vai dizer, mais para frente, o porquê que você também não pode ter relações fora do casamento. Seja ela antes do casamento ou durante fora outras pessoas depois justamente. de sua esposa, né? E aí eu quero falar para você, gente, a primeira pessoa que precisamos ser é com Deus. Você vai ter que fazer essa aliança com Deus. Se você não fez, se não entregou seu coração ainda, não tem como vencer essa guerra. É o que a gente está falando desde o começo. A primeira pessoa que você tem que se unir, se tornar um com Ele, é Jesus Cristo. Aí, após se tornar um com Jesus Cristo, você vai ser curado, sarado, reformado, reestruturado, liberto, e aí você vai se unir à sua auxiliadora ou o seu auxiliador, ao seu cônjuge, né? O homem ou mulher que Deus tem para a sua vida. E aí você vai se tornar um com essa pessoa e vai progredir na caminhada cristã. Por isso que às vezes a gente diz na igreja também que o casamento ela não é uma união de duas metades, né? Não. O casamento é uma união de dois seres inteiros. É isso mesmo. Então, assim, eu não estou procurando alguém para me completar. Não, querido, você já é completo em Cristo, porque você tem uma aliança com Ele, é uma pessoa completa, outra pessoa completa, e vocês vão se unir e formar uma nova... E vão se unir como, né, pastor? Eu acho que, avançando naquilo que a gente... Dentro dessa pauta, como é feita essa união? Essa união nossa ela é feita no casamento. Então, existem hoje na lei, e aqui... a gente vai conseguir mesclar um pouco a lei com aquilo que a gente entende da prática bíblica, né, daquilo que a Bíblia nos ensina, que a nossa união é feita pelo casamento. Nós entendemos, se você conheceu uma pessoa, você quer se unir a essa pessoa, quer viver junto, você vai se unir no casamento. Mas a lei, ela nos traz outras possibilidades, como que a gente conhece hoje, como a união estável. Na prática, uma vez a união estável e o casamento efetivado, o efeito é praticamente o mesmo. Né? Não existe praticamente diferença nenhuma, legalmente, entre ter uma união estável e ter o casamento. Mas, para fins civis e tudo mais. Mas, então vem a pergunta, né? Por que casar? Por que é necessário casar? Por que eu não posso somente juntar, ou seja, manter uma união estável e viver a vida, né? O casamento. Primeiro que biblicamente, a gente vê uma relação que Jesus faz com a sua noiva, né? Jesus e a igreja, e o nosso casamento entre homem e a mulher. E ele vai celebrar as bodas do Cordeiro. E ele vai celebrar, ou seja, existe uma festa. Existe uma festa. E legalmente, quais são as diferenças, né? Na nossa lei, quais são as diferenças em relação a isso? O casamento, ele é um ato formal,
solene. Quem já casou sabe que tem que ir no cartório, entregar documento, vai para o Ministério Público, volta, você tem um prazo para casar. Tem toda uma formalidade. E a união estável não. A união estável é quando a sociedade enxerga aquele casal como família. Então, quando existe o casamento, existe uma declaração dos noivos, pública, expressa, de que eles querem se unir da mesma forma que em Cristo eu preciso publicamente dizer que eu quero Cristo, eu estou a favor, eu estou buscando e eu quero aceitar Jesus. E este recebimento da noiva da noiva pelo noivo se dá expressamente no batismo. Expressamente assim, ele se manifesta... Publiciza. No batismo, né? Quando eu batizo, eu estou declarando publicamente, assim como a minha primeira declaração foi pública. No casamento, quando eu faço esse procedimento, eu estou expressamente, eu e a minha noiva, estamos ali expressamente apresentando para a sociedade que a gente vai se unir, e isso é expresso publicamente no casamento, porque o casamento é uma cerimônia pública. Então, olha que interessante, gente. O casado, a pessoa que escolhe fazer a celebração, ela conta para a sociedade. Eu escolho essa pessoa está me escolhendo. Eu quero me casar. Quem entra em união estável, a sociedade diz para eles. Em algum momento. Nós reconhecemos vocês como um casal. Tá vendo a diferença? O casado, ele vai fazer a escolha. O cara que vai fazer a união, que está em união estável, ele é o receptor. Não existe algo expresso, né? É a mesma coisa que é um reconhecimento. É a mesma coisa de eu falar assim, mas... Eu não queria, mas aconteceu. Já estamos aqui mesmo. Né? Já estamos então, aqui. olha que interessante. E isso é sombra, um tipo e sombra do que acontecerá na volta de Jesus Cristo. Porque Glória a hoje Deus. nós somos a noiva, ele vai voltar para nos buscar, e aí vai acontecer as bodas do Cordeiro e nós vamos nos casar com ele. Amém? Então, gente, para terminar aqui... Casem. Algumas coisas rápidas, perguntas que nós já batemos 1 hora de podcast, mas é nóis. Vai lá. E agora algumas perguntas importantes a serem respondidas. Vamos começar com o sexo fora do casamento. Por que eu devo me casar virgem e por que eu não posso adulterar depois de casado? Primeiro porque a gente pode fazer a resposta simples ou uma resposta mais complexa. Vamos para simples que dá sem A simples é o seguinte, cara, esse é o padrão bíblico. Essa é a resposta mais bem simples. direta. Mas Essa aí foi foi muito simples. Mas eu gostaria Porque de trazer, sim. eu gostaria de trazer duas coisas. Primeiro, quando você vai lá em Apocalipse 21, verso 8, a palavra de Deus vem dizendo aqueles que não adentrarão o reino dos céus. E diz o seguinte, que a gente tá sem tempo. mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, esses não vão adentrar o reino dos céus. Aí o apóstolo Paulo, em Efésios 5, verso 13, ele nos diz o seguinte... Mas tu vai ler todos os textos Não, mesmo? Tu tá de brincadeira. presta atenção. Entre vocês não deve haver nem sequer, presta atenção nesse texto, nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Aí ele explica, por quê? Porque essas coisas não são próprias dos santos. Ou seja, isso não faz parte da característica e do caráter do santo, da característica e do caráter daquele que nasceu de novo. Porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus não há mistura. E quando você tem essa atitude de sexo fora do casamento, seja ele você sendo solteiro, ou seja ele você sendo casado com outra pessoa que não seja seu cônjuge, você está tomando uma atitude que não é própria aos santos, porque é uma atitude que vai de encontro, ou seja, contrária àquele que é o padrão do nosso Deus, que é um Deus santo, que é um Deus de aliança. A gente falou muito de aliança hoje. Nosso Deus é um Deus de aliança. Que não permite aliança com outros deuses. Com outros deuses. E ele tem o quê? Alianças para nós. E é muito importante nós entendermos, isso aqui eu estou fazendo stories ao vivo, é muito importante nós entendermos que quando você fala sobre o casamento virgem, a pessoa pensa assim, ai meu Deus, mas tem aquelas perguntinhas bestas. Ai, mas eu não vou enjoar? Poxa, como é que eu vou saber se essa pessoa é a pessoa certa? Ai, como é que eu vou aprender? Teve um cara que chegou para mim e falou assim, pastor, como é que eu vou aprender a fazer sexo se eu não assistir filme pornográfico? Oxi. Eu falei pra ele, rapaz, tu assiste futebol? Assiste. Tu já joga igual o Neymar? Não. Eu falei, então é a mesma coisa, cara. Você não vai aprender assistindo, não. Pelo contrário, você vai deturpar toda a forma correta de se fazer assistindo essas porcarias. E vai gerar uma expectativa que nunca vai ser Nunca vai se cumprir, porque ali é nada do que apenas a mentira de Satanás na sua vida. Mas a verdade é que é o seguinte, o casamento, ele precisa ser preservado. A minha mãe até falou hoje de manhã que o leito sem máculas, ele deve ser algo a ser buscado. Você não pode macular, ou seja, manchar o seu leito. Isso serve para você que é casado, querido.
por favor, não atraia maldição para você, para sua casa, para sua descendência. Isso é um opróbrio que não vai embora. Não vai embora. Para o resto da vida será lembrado. Então, toma cuidado, porque isso rouba a autoridade, isso tira a unção, isso impede você de progredir, isso faz com que você não tenha alegria plena no Senhor e no seu casamento. Tá bom? Eu quero te dizer isso. Sexo é para ser feito, só existe um sexo seguro. É o do casado, é o casado abençoado, é aquele que casou exclusivamente no casamento. É isso aí. Exatamente. Amém. Então eu quero... E só um adendo, quando a gente vai lá em Gênesis 2, quando Deus cria Adão e Eva, é interessante que esse padrão veio desde lá de trás. Veio desde lá de trás. Porque quem disse isso foi Deus. Deus disse que criou o homem e a mulher, Deixará irão o o homem e ambos serão uma só carne. Não dá pra você sair de ser Uma só carne um com monte de várias gente, né? pessoas, justamente. Aí, nem dá para entrar nisso, ele não tem tempo. Podia ser 3 horas de podcast. Pornografia e vícios. Por que eu não posso assistir pornografia? Eu acho que essa está bem respondida, né? Eu acho que essa está bem... podcast a gente já tá bem... massificou bastante Eu queria só dar um dado. Os dados, né? Vamos lá. Porque, por exemplo, hoje em dia, não é só a igreja, como os moralistas que condenam isso. Não, hoje em dia a ciência, né, a academia já tem estudado sobre esse tema e eles têm confirmado por muitas vezes que a pornografia traz uma série de malefícios para a sua vida. Então, se você der um Google aí rapidinho e colocar aí disfunções por conta da pornografia ou problemas gerados pela pornografia, você vai ter uma série de pesquisas, uma série de dados. Inclusive, uma que me saltou os olhos, ele fala que a pornografia, ela gera ansiedade, ela gera depressão, pode gerar suicídio, disfunções na sua vida sexual e uma tristeza profunda. Então, assim, pra você ver o tanto de coisa que isso pode trazer de ruim para sua vida. Só então, malefício, né? Só malefício. Então, basta uma pesquisa rápida que você vai ver que a pornografia vai te levar para um buraco sem fundo. E a gente- aquela pergunta da masturbação que diz assim, como é que eu vou conhecer meu próprio corpo? Como é que eu faço para conhecer meu próprio corpo? Porque até hoje, alguns ensinos, até em escolas, dizem que você precisa conhecer o seu O corpo. autoconhecimento, Se né? toque para que você conheça o seu corpo. Como é que fica O isso? que a gente tem que entender é que a nossa sexualidade, antes do casamento, não é nossa, né? Deus criou a nossa sexualidade, colocou em nós, mas como a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 7, ela fala que a esposa tem o poder sobre o corpo do marido e o marido tem poder sobre o corpo da esposa. Então, a nossa sexualidade, enquanto solteiros, é para ser guardada para a pessoa que vai usufruir. E não a gente pensar que, eu vou me autoconhecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tudo mais. E é interessante quando a gente fala sobre isso dentro da igreja, porque a gente pensa, não, dentro da igreja, o pastor Rashid acabou de trazer dados da revista Veja, de outros lugares, mas a gente pensa, não, dentro da igreja isso daí não acontece, ou acontece em menor número. Mas, cara, a gente se deparou na conversa que a gente teve com números assustadores de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que diz que 68% dos homens que frequentam suas igrejas, as igrejas americanas, estão acessando pornografia regularmente. 29% dessas pessoas, de homens adultos, utilizam pornografia diariamente. E não só homens, Eu homens, vou mulheres. fazer esse podcast, vai ser mais longo mesmo. Senta aí, que vai. Agora nós vamos. Senta na mesa, vamos Sabe qual a conversar. probabilidade, gente? A probabilidade é que quem está nos escutando aqui ou está preso ou esteve preso há muito pouco tempo. Eu quero dizer para você hoje que você não pode parar agora de ouvir esse podcast e continuar do mesmo jeito. O que o pastor Ricardinho está falando aqui é uma revelação absurda. Você não pode ignorar isso. O seu corpo antes de casar, ele não é seu. Depois de casar, ele também não é seu. Gente, isso não é falado. Isso não é ensinado como deveria ser ensinado. Essa é a realidade. Em nenhum momento é sua, Rashid. A sua sexualidade, ela é de Deus em primeiro lugar e depois da sua esposa. Você não pode nem sequer botar ela de jejum disso. Tem que ser com consentimento. Com consentimento e rapidinho por para pouco que o tempo. diabo não ostente, né? Pastor, posso Pode, só fazer pode. Novamente a gente volta, né, para aquilo que Jesus fez com a Novamente de novo. a gente volta para aquilo que Jesus fez com a igreja. A gente acabou de ler um texto que a gente precisa entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. Sim. E o que Jesus fez? Entregou o seu corpo como sacrifício por Uau, é mesmo. Caramba. Ele deu o exemplo, né? Ele deu o Então exemplo. ele está dizendo, gente... Isso que a gente está falando é bíblico. Uau. Jesus fez por mim e por você. Cara, eu vou te falar...
é tão difícil porque as pessoas pensam, e esses dados assustam, porque as pessoas pensam assim, nossa, tá longe. Não tá longe, querido. Nós tivemos um levantamento na nossa própria igreja, nossa igreja. Alguns anos atrás. nós fizemos um levantamento com a pesquisa Do Jabasta, Ministério do Jabasta, Foi uma justamente. pesquisa sem Sem citar nome, nomes, né? sem identificação. Sem identificação. E a gente chegou a uma conclusão de que mais de 65% das pessoas da nossa igreja estão envolvidas com pornografia. Estavam. Estavam, amém. em nome de Jesus. Amém. Mas isso é Pessoas, pastor. Pessoas, De né? novo, Homem e mulher. De novo, a gente fala muito sobre homem. Uma reportagem que o pastor Rashid mandou pra gente sobre uma pesquisa que 33% dos acessos aos canais de pornografia são feitos por mulheres. Pois é. E aí terço. o Satanás, o diabo, o demônio, essa praga ruim, ela vem com essa mentira. Se conheça. Se toque. Não, experimente. Experimente, não, gente. Como é que você vai fazer sexo com uma pessoa Que é só pro resto exatamente da o vida? mesmo argumento que ele gente, usou no Éden, né? Que coisa monótona, Pega, gente. come, não dá que nada não. coisa fraca, chata. Você pega agora, que aconteceu agora no período de pandemia, governos de países incentivando o uso de pornografia, a masturbação, para você aliviar o estresse. Atenção. Aquela coisa. Querido, isso não é bíblico. Isso é de Satanás. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dar o exemplo como um homem que só beijou uma mulher, um homem que só teve relação sexual com uma mulher, e em nome de Jesus vou morrer dessa forma. E a minha esposa foi a minha primeira namorada, a minha única noiva e a minha única esposa, graças Glória a a Deus, Deus. e vai permanecer assim. Teve um homem que chegou para mim, eu não estou mentindo, não estou inventando aqui. Se ele estiver ouvindo, eu te abençoo. Ele falou para mim assim, pastor, antes de casar, não enjoa não. Mas ele perguntou de forma sincera. Antes dele casar. Antes dele casar. Não enjoa, não. Comer arroz e feijão todo dia. Primeiro que não é todo dia. Se fosse todo dia, era uma benção. Todo dia? Essa é a mentira que conta pra você casar. É brincadeira. É quase todo dia. Quase todo dia. E então, assim... Aqueles, né? Falem por vocês. Né? Tu vai mentir aqui no podcast, velho. Mas aqui, minha gente, aqui... Gente, olha só. O Renner que ele tá... Eu nem vou comentar mais. Então, assim... É necessário que você entenda o seguinte. A mentira é que você vai estar perdendo se você casar virgem. Mas essa não é a verdade. A verdade é que quando você casa virgem, você só tem um parceiro, uma parceira. Cara, você vai descobrir tudo que Deus reservou para o casamento. Então, vocês vão se descobrir juntos. Vai ser um prazer, vai ser alegria. Você não vai ter comparação. Não se prenda à mentira de Satanás dizendo que você está deixando de ganhar. Pelo contrário, quem se preserva é que vai ganhar uma vida santa, pura, a ser descoberta com a pessoa que ela ama. Amém. Pastor, eu não casei virgem, lascou tudo agora? Não, de jeito nenhum. Porque você agora pode entregar o seu corpo como sacrifício vivo, Deus pode renovar a sua estrutura, as coisas velhas vão ficar para trás, Deus faz e tudo eis novo, que tudo vai se fazer novo. Então Amém. você não precisa ser refém das suas memórias, você não precisa ser refém das suas experiências, você não precisa repetir o seu passado. Mas para isso é necessário se submeter à palavra de Deus para que ele possa fazer isso acontecer. Como Jesus fez com a mulher samaritana. Justamente. Mas se consagre a partir de hoje. Justamente. Vai, não Use peques isso mais. também Vai, não pra uma peques desculpa, mais, vai, não Justamente. peques mais. Amém. Amém? Então, por último, mas não menos importante, obviamente a prostituição, ela é condenada pela palavra de Deus. Tem moralidade por sexual, todos esses pontos que nós falamos anteriormente. Amém? Gente, nós queremos terminar esse podcast hoje dizendo para você, você é uma pessoa que pode ser 100% livre, Amém. 100% santa, mediante a ação do Espírito Santo na sua vida. Para isso, basta depender, buscar e encher-se dele. Tá bom? Amém. Deus te abençoe, fique com ele, deixe sua curtida, deixe seu comentário, compartilha com mais gente esse episódio. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir isso e eu tenho convicção que Deus vai curar a nossa geração, que Deus vai sarar a nossa terra, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe e fique na paz.